Efeito Doppler. Efeito Doppler-Fizeau. Já ouviu falar desse efeito? Importante na parte de ondulatória, importantíssimo na parte de astronomia. A mudança aparente na frequência observada ou percebida por um receptor em relação à frequência natural emitida pela fonte, causada pela velocidade de aproximação ou afastamento entre o receptor e a fonte. No caso do som, ele vai ficar mais alto ou mais agudo, quer dizer, a frequência observada, a frequência aparente, a frequência recebida, vai ser maior que a frequência natural da fonte. E no afastamento? É o contrário. Então o som vai parecer mais grave. Você já viu aquele episódiozinho do The Big Bang Theory, que o Sheldon se fantasia de efeito Doppler, que ele fala do nhão? É isso. Esse é o efeito Doppler. Na astronomia, então, a frequência fica maior se você perceber uma estrela ou uma galáxia se aproximando. A gente tem um desvio da luz para o azul. Na astronomia, a frequência fica menor quando uma galáxia ou uma estrela se afasta. Chamamos isso de redshift, chamamos isso de desvio para o vermelho. Na astronomia, Edwin Hubble utilizou isso para mostrar para nós que o universo estava se expandindo. Mas essa é uma outra conversa. Hoje, nós vamos falar do efeito Doppler para o som. A equação é essa. É uma equação complicada? Bom, simples ela não é, né? Frequência observada, frequência da fonte, velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador ou do receptor, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Ah, professor, então é a velocidade do som em relação ao observador. Velocidade do som em relação à fonte? Exatamente. Quer saber por que o efeito Doppler acontece? Quer saber de onde veio essa equação? Quer ver como é que se resolvem exercícios sobre isso? Então espera só um pouquinho, que é depois da vinheta. Bom, olha só, o que você precisa ter em mente é aquela parte, principalmente, né, aquela parte da aproximação e do afastamento, e saber o que acontece. Vamos imaginar duas situações, tá bom? Uma delas, a fonte está em repouso. A outra, a fonte está em movimento. Então vamos lá, ó. Fonte em repouso. E o observador, vamos imaginar que o cara está em repouso aqui, ó. Tem um sujeitinho aqui que está em repouso. Olha que interessante, tá? Esse cara que está em repouso, ele vai receber as frentes de onda da forma como sai daqui da fonte. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse sujeito aqui, se ele não estiver nem se aproximando e nem se afastando da fonte, a quantidade de frentes de onda por segundo que vai atingir ele é igual à quantidade de frentes de onda que está sendo emitida pela fonte. Então, nesse caso aqui, a frequência observada vai ser igual à frequência da fonte. Quer dizer, a gente não vai ter nenhuma, mas nenhuma diferença. Bom, e se esse sujeito estiver, ao invés de parado, ele estiver correndo? Olha só. Nossa, professor, mas ele está correndo demais, ó. E ele está correndo para cá? Exato. Então aqui eu tenho o observador correndo da fonte. E aqui eu tenho o observador, por exemplo, correndo para a fonte. Ó, e a velocidade da fonte, evidentemente, olha o que eu disse lá em cima, hein? Vale zero. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A quantidade de frentes de onda que vai atingir esse sujeito por segundo, ela é menor. Vê se você consegue entender. Ela é menor do que a quantidade de frentes de onda emitida por segundo pela fonte. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A frequência percebida, que eu estou chamando de FO desde que eu comecei a aula, ela vai ser o quê? Ela vai ser menor que a frequência da fonte. Então, neste caso aqui, o som vai ser mais grave.
Tá vendo? Mais grave do que o som emitido. Então imagina, por exemplo, aqui eu estou emitindo 1000 Hz. Esse sujeito vai receber 900, vai receber 800 Hz. Tá? Aqui 1000. E aquele ali? Ah, professor, aquele ali não. Porque esse aqui, ó, ele está indo de encontro. Vou ficar aqui para pegar na câmera. Ele está vindo de encontro às frentes de onda. Então ele vai, o número de frentes de onda que vai chegar para ele, nesse caso aqui, é maior do que o que sai da fonte. Então, nesse caso aqui, a frequência observada vai ser maior que a frequência da fonte. E aqui, então, o som vai ser mais agudo. Ah, professor, que legal. Exato, então aqui eu tenho uma fonte parada e o observador em movimento, tá? Geralmente o exercício ele fala de outra coisa. Então ele fala do contrário, ele coloca um observador em repouso e a fonte em movimento. É que eu acho que essa forma aqui é a forma mais intuitiva para pensar. Já com a fonte em movimento e o observador em repouso, que é o que acontece aqui, ó. Então eu tenho a fonte em movimento. Não sei se dá para perceber, mas a fonte ela está se movimentando para cá, ó. Essa aqui é a velocidade da fonte. Certo? E ela emite essas frentes de onda. Ah, professor, e agora? Bom, agora vamos colocar aqui uma menininha. Olha só, então essa mocinha, ela está, olha só, paradinha aqui, sossegada. E ela está recebendo as frentes de onda. Você consegue perceber que o comprimento de onda aqui, ó, que o comprimento de onda, ele é ele é a distância entre as cristas, né? Então, o comprimento de onda aqui aparente é menor do que esse. Então, você tem duas menininhas, ou a mesma em posições diferentes. Então, olha só, tem a mesma menininha em posições diferentes. Então, aqui a gente tinha um menininho correndo, e aqui a menininha paradinha, e essa fonte vai passar por ela, que é o nhão. Né? Então, a hora que a fonte passa por ela, imagina essa aqui é a primeira situação, ó, a fonte está vindo e o som vai ficar o quê então? Vai ficar mais agudo. A fonte se afastando, o som vai ficar o quê então? Vai ficar mais grave. Então, nessa situação aqui, ó, a frequência observada é maior que a frequência da fonte. Ou seja, o som é mais agudo. E aqui? Uai, aqui, a frequência observada, então, vai ser o quê? Menor que a frequência da fonte. E o som vai ser o quê, professor? Ué, vai ser mais grave. Som mais agudo, som mais grave. Então, é aquela coisa dos carros de Fórmula 1, né? Como é que é? Não é? Então, é... que ele tá... Então, não sei se está pegando legal aqui o microfone. Tá ficando mais agudo. Grave, hein? Agudo, grave. E aí a gente tem ou nhão, que é o que o Sheldon fala. Ou então a ambulância. O que mais aparece de fonte é a ambulância. Como é que é? Nino, 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 e vai, né? Então, a minha ambulância ficou horrível, mas beleza. Você percebe, então, essa aproximação e você percebe esse afastamento. Quer dizer, é algo que o nosso cérebro consegue perceber. Então, o nosso cérebro consegue perceber o efeito Doppler. O que a física faz é matematizar o efeito Doppler. E aí, hoje, a gente tem, por exemplo, radares que medem velocidade de carros. A gente tem exames Doppler, que mede a velocidade do sangue, que mede a velocidade com que o seu órgão se mexe, por exemplo. Então, os exames Doppler, eles são muito utilizados na medicina. Então, eu consigo, por exemplo, saber a velocidade com que o meu sangue está fluindo em uma veia, em uma artéria, a partir do efeito Doppler. Eu consigo saber, por exemplo, a velocidade com que o meu coração está dilatando e contraindo, através do efeito Doppler. Eu consigo saber se um carro está acima do limite de velocidade ou abaixo. Enfim, através do efeito Doppler. Tá certo? Vamos entender a equação e algumas curiosidades? Então, vem comigo.
Talvez você já tenha visto a equação do efeito Doppler, mas já parou para pensar como é que nós chegamos nela? E isso é muito importante, principalmente se você for tentar entender efeito Doppler relativístico e efeito Doppler para luz. Vamos lá? Olha só. Primeiro ponto importante, nós vamos deduzir para o som. Então aqui nós temos uma fonte sonora, tá bom? Essa fonte, ela emite um som, tá bom? Ó, as três situações, ela emite um som que se propaga na velocidade do som. Até aí tudo bem, né? O que a gente conhece? A gente conhece que V é igual a lambda vezes a frequência. Então aqui é a velocidade, tudo parado, velocidade do som. Lambda da fonte, frequência da fonte. Depois eu vou mostrar por quê, mas eu vou melhorar isso aqui. Eu vou falar que a frequência é 1 dividido pelo período. Você vai perceber que vai facilitar isso para a gente no fim. Se eu substituir a frequência da fonte por 1 sobre período, então eu vou ter que o lambda da fonte é a velocidade do som vezes o período. Fechou? E aí vamos guardar. Guarda. Até aí tudo bem, certo? Agora, e se a fonte estiver em movimento? Aí, se a fonte está em movimento, eu peço que você perceba essa situação aqui, ó. Olha que interessante. Olha para essa situação. Você tem uma distância percorrida aqui. Concorda, não? Então, a gente vai ter uma diferença no comprimento de onda percebido, no comprimento de onda aparente, por conta dessa distância aqui. Uai, mas essa distância como é que eu calculo, Virgílio? Boa! Essa distância você calcula por velocidade vezes tempo. Né? A equaçãozinha, a primeira equação da física, a primeira equação da mecânica que a gente aprende. Então vamos lá, ó. Nós vamos fazer o seguinte. O comprimento de onda aparente, vou fazer aqui, ó. O comprimento de onda aparente vai ser o comprimento de onda da fonte menos essa distância percorrida pela fonte. Não é isso? Bom, o comprimento de onda aparente é o comprimento de onda que o observador vai receber. Então vamos chamar isso de comprimento de onda do observador. Vai ser igual, então, o comprimento de onda da fonte, a gente já sabe, a velocidade do som vezes o período. E a distância? Ué, é a velocidade do som, a velocidade da fonte, vezes o período. Ah, professor, interessante. Entendeu por que eu coloquei o tempo? Né? Então, para a gente chegar num fator de tempo aqui. Então, a gente sabe que o lambda O vai ser o período vezes a velocidade do som menos a velocidade da fonte. Isso aqui eu fiz para uma situação, considerando a fonte em direção ao observador, tá? Então você vai guardar este cara. Legal, professor, legal. Agora a gente vai ver o observador em movimento. Vamos ver o observador em movimento? Eu vou escolher o observador se movendo para lá. Tá? Então eu escolhi isso. Professor, se for o contrário, você vai modificar o sinal, mas a gente vai ver lá na frente. Então, ó, vou escolher o observador indo naquela direção. Se eu fizer por um outro caminho, para a gente brincar com mais de um caminho, velocidade é lambda f. Velocidade relativa, hein? Velocidade relativa é a velocidade do som menos a velocidade do observador. Este lambda é o lambda aparente, lambda O. E essa frequência? É a frequência observada. Não é isso? Então vamos brincar. Ó. Vocês entenderam por que eu fiz diferente? Porque, na verdade, olha o que eu quero. Não é? Eu quero esse cara aqui. Ah, Virgílio, agora eu entendi. Boa. Então, olha só. A velocidade... Vamos fazer aqui, ó. Lambda O vezes FO, F0, é velocidade do som menos a velocidade do observador. Fechou. Por que eu só inverti? Para você perceber onde eu quero chegar. Olha que interessante, ó. Olhou para cá? Ah, olhei, Virgílio. Então vamos lá, ó. Então vamos fazer isso. Vamos substituir o lambda O.
em T vezes a velocidade do som menos a velocidade da fonte vezes F0, FO, é igual à velocidade do som menos a velocidade do observador. Quem é que eu quero mesmo? Eu quero a velocidade a frequência do observador. Então, me acompanha? A frequência observada, ou a frequência aparente, vai ser 1 sobre T. Tá vendo? Ó? Vai ser 1 sobre T, que é o do F, da frequência, da fonte, 1 sobre T, vezes a velocidade do som menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. Ou, melhor ainda, hein? A frequência observada é a frequência da fonte, certo? Frequência natural da fonte vezes a velocidade do som menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. Professor, fala, você não disse que você tinha escolhido o sinal? Exatamente. Se for o contrário, então o que você vai fazer? Você vai inverter o sinal. Então, se o observador estiver se aproximando, esse cara vai para mais. Se a fonte estiver se afastando, então esse cara vai para mais. Olha que interessante, tá? Porque aqui eu pus a fonte aproximando, o observador se afastando. Então, às vezes as pessoas acham mais fácil memorizar a equação. Legal, então memoriza, tá? Mais ou menos, mais ou menos. Quem é que define esse mais ou menos? A orientação da trajetória. Tem muita gente que prefere, por exemplo, escrever essa fórmula de um outro jeito. Escrever assim, ó. A frequência observada, vou até escrever de outra caneta, ó, com a caneta preta, ó. A frequência observada dividido pela velocidade do som em relação ao observador é igual à frequência da fonte dividido pela velocidade do som em relação à velocidade da fonte. Ótimo! Quer memorizar assim? É lógico, fica mais simples. Ah, bom, pelo menos parece menor. Então, frequência observada dividido pela velocidade relativa entre o som e o observador. Frequência da fonte dividido pela velocidade relativa entre o som e a fonte. Legal isso, né? Professor, como é que eu vou determinar isso aqui? Aí a gente vai para o exercício, vamos fazer exercício, mas é muito simples. Você orienta sempre a trajetória do observador para a fonte. Orientou, independente do desenho que você tenha lá no exercício. Ah, você tem um desenho que vai ter que orientar para a direita, orientar para a esquerda, não importa. Você tem um desenho, você sabe quem é a fonte e quem é o observador. O que você vai fazer? Orientar do observador para a fonte. Tudo que tiver no sentido dessa orientação é positivo. Tudo que estiver contrário a essa orientação é negativo. E aqui a gente tem a dedução do efeito Doppler. Legal, não é não? Bom, vamos dar uma olhada no modelinho? Olha só. Considere a situação abaixo em que a frequência natural da fonte é igual a 3.000 Hz. Determine a frequência aparente verificada pelo observador. Se você pega os dados, então o que a gente tem? A gente tem que a frequência da fonte vale 3.000. A gente quer o FO, a frequência observada, ou a frequência aparente, pode chamar de F', o que você quiser, tá? Aí olha que interessante. A gente tem a velocidade do observador, que é esse cara, que vale 10 metros por segundo. E a velocidade da fonte, que vale 40 metros por segundo. A velocidade do som, o exercício dá. Você pode usar a equação da frequência sobre a velocidade relativa, ou você pode usar a equaçãozinha da FON, FIFI, adoro essa forma, vim voando,
V, vó Freda. Mas, lembra, você pode usar a relativa. Como eu acho a relativa até mais simples, então depois você faz com a relativa, não é? Então, ó, FO dividido pela velocidade relativa entre o som e o observador, FF dividido pela velocidade relativa entre o som e a fonte. E aí você faz. Como é que você sabe se é positivo ou negativo? Lembra? Você vai sempre orientar a trajetória do observador para a fonte. Para memorizar isso, quando eu era do ensino médio, eu falava que era do zero, que o O, né? O é zero, do zero para o F, do zero para o fim. Né? Então, O e F, zero, fim. Então, quem é a fonte? Uai, a fonte é esse cara, não é? A fonte é ele. Quem é o observador? É esse cara aqui. Então, onde é que eu vou orientar a trajetória? Aqui, ó. Então, tudo que tiver virado para a esquerda é positivo. E tudo que tiver virado para a direita é negativo. Então, vamos lá, ó. A gente vai ter que a frequência observada vai ser 3.000, que é o que a gente já conhece, vezes velocidade do som, 340. Agora a hora da verdade. Velocidade do observador, uai, tá para a esquerda, mais 10. Dividido por 340. Mais ou menos, uai, menos 40. Ah, legal. Então, vai ser a frequência observada, 3.000 vezes 350 dividido por 300. Se você olhar para cá, né, este cara aqui vai dar 10, então a frequência observada é de 3.500 Hz, que é maior, não é, que a frequência natural da fonte. Quer dizer, está aproximando, então o som vai ficar mais agudo. Essa é a parte que mais aparece em vestibular, caso você esteja pensando em vestibular. Então aqui a gente tem o som aparente mais agudo. Por quê? Porque nós estamos numa situação de afastamento. De aproximação, desculpa, de aproximação. Tá? Se você fizer por velocidade relativa, usar um conceito até relativamente simples da mecânica lá do início da cinemática, você também chega neste cara. Aí é com você, tá? O que você preferir, depois você deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar e um bom ano para nós, uma boa vida pra gente e vamos que vamos. Tchau, tchau.